Glória a Deus. Pessoal, olha, eu vou ler uma pergunta aqui, uma pessoa fez no grupo, e que eu achei muito interessante e que existe, né? Existem muitas pessoas, né, fazendo esse tipo de pergunta ainda não compreenderam o Evangelho, ainda não entenderam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não entenderam. A pessoa pergunta o seguinte: por que eu oro a Deus e não tenho resposta? Por que eu oro a Deus e não tenho resposta? Você já fez essa pergunta também alguma vez? Por que eu oro a Deus e não tenho resposta? Porque Deus não fala comigo? É o seguinte: Deus fala com todo mundo, mas como diz na sua palavra em Hebreus, é necessário que a pessoa, para agradar a Deus, para servir a Deus, para estar no reino de Deus, é necessário ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a pessoa tem que ter a fé, mas se a pessoa diz que tem fé e não sabe como exercê-la, não sabe como trabalhar essa fé, vai ficar fazendo esse tipo de pergunta. Porque eu oro, Deus não responde. Vocês lembram que os discípulos por 2 vezes, talvez até mais, isso foi escrito nos evangelhos, talvez aconteceu até mais vezes, de Jesus reclamar dos discípulos. E ele falava: até quando eu estarei com vocês? Até quando? Né? Até quando vocês não vão aprender o que eu estou falando com vocês? Aí vem o homem lá com o filho endemoniado, né, que se atirava e tal, no chão e tal, e fazia toda aquela coisa, cheio de demônio. E os discípulos: meu Senhor, o homem foi lá no Jesus e falou: seus discípulos não deram conta de expulsar o demônio. E Jesus fala: até quando eu vou ter que estar com vocês, ensinando vocês as mesmas coisas? Ou seja, o que Jesus estava querendo passar essa mensagem? Qual a mensagem que Jesus estava passando para os seus discípulos e para nós ao mesmo tempo? O que nós tiramos de lição aí? Nós tiramos de lição o seguinte: que nós temos que exercer a fé, nós temos que praticar o que Jesus fez aqui na terra. Jesus falou que se nós fizermos como Ele, andarmos como Ele aqui, faremos obras até maiores que Ele. Não que sejamos mais que Jesus, mas obras podemos fazer até obras maiores que Jesus. Então ele estava querendo dizer que nós devemos, como diz os espanhóis aqui, espavilar, nós devemos se virar. Esse negócio de falar com Deus, quando a pessoa vai falar com Deus, ou está agradecendo ou está pedindo. Uma das duas coisas é: ou você está agradecendo ou você está pedindo. E se você está pedindo, você está errado, porque você tem que usar a sua fé. E quem usa a fé, escuta-me bem, e quem usa a sua fé não fica pedindo, porque já tem. É porque isso a religião não ensina, os pastores não ensinam, porque se ensinarem, não vai ter ninguém dentro dos templos. Quando você pede alguma coisa a Deus, é que você tem um sentimento que não tem. E a fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que não se veem, que nós temos, mas nós não vemos com os olhos carnais, mas nós já a temos. E aí uma pessoa dessa aqui: porque eu faço oração e não respondo. Então para que Deus tem que responder? Por que Deus tem que responder? Por que Deus tem que vir e falar no seu ouvido: que foi, meu filho? O que você quer? Se você pode usar a sua fé e mover até montanhas. Então, amados irmãos, falta conhecimento. Falta conhecimento. E se nós não tivermos conhecimento, vamos morrer, vamos perecer por falta de conhecimento. Vamos morrer
na falta de conhecimento. Então, Deus responde ou não responde? Deus responde. Deus responde. Através do quê? Através da fé, através da confiança em Deus. No tempo exato, o que você está pedindo, aquilo vai se concretizar. Ou aquilo que você está querendo uma resposta de Deus, Deus vai te falar, seja num sonho, seja através da natureza. Você tem que estar desperto em todos os sentidos da vida para que Deus te fale de alguma forma. Deus usa até mesmo um ímpio, uma pessoa que você menos pensa. Deus vai usar aquela pessoa para falar com você ou para ajudar você. Deus usa a tudo de várias formas para falar com você, mas você tem que estar atento e com fé e confiante em Deus. E Ele está em todos os lugares. Ele não é um Deus distante, Ele está no nosso coração. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está ligado em todos aqueles que abrem o coração para Jesus, para o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo está, ali os anjos de Deus estão, mas você tem que estar atento no espiritual, não pode estar só na carne, e tem que atentar para o Espírito e usar a fé, ter confiança no invisível, né? Então, se não for assim, né, Jesus ensinando aos discípulos, né, até quando eu vou ter com vocês aqui ensinando para vocês não ficar pedindo, né? Os discípulos estavam lá no barco, lá com medo, lá, mestre, vamos morrer, mestre. E ele sai de lá, da polpa do barco lá, e manda os ventos parar, né? Tudo se acalmou. E diz: que homem é esse? E Jesus fala que nós podemos fazer isso, mas se nós tivermos fé, se nós não vacilarmos, se nós não desacreditarmos nas coisas, como Pedro estava acreditando, né? Estava tendo fé, caminhando ali em cima da água. De repente o homem desacredita e afunda, porque falta fé, porque às vezes duvidamos, colocamos dúvidas, aí tem que voltar tudo atrás outra vez. Aí tem que voltar como Pedro, né? Voltar para o barco e tentar outra vez, tentando, né? Porque eu oro a Deus e não tenho a resposta. Você já tem a resposta. Deus está te dando resposta toda hora, através da palavra de Deus. Tem que entender o Evangelho de Jesus, tem que minuciosar, tem que meditar nas palavras de Jesus Cristo, nas passagens. Leia os Evangelhos de Jesus, leia os Evangelhos e vamos abrir a mente para entender a palavra de Jesus Cristo. Então, o principal é a fé. Se nós não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. É impossível entrar no reino de Deus. É necessário ter fé. E usar a fé, como eu já falei em vários vídeos aqui, exercer a fé é na imaginação mental. Orar a Deus, fechar os olhos, né, e ter fé, confiar no Senhor. E o que tivermos para pedir, nós já o temos. O que vale também na vida do cristão é o sentimento. Não adianta nada eu falar que tá tudo bem e o sentimento tá de mau humor, é triste. Fala, tá tudo bem, mas tá de mau humor, tá triste, porque a situação real da realidade que você está vendo, a coisa tá feia. Mas você não pode entrar na onda desse sentimento a qual você está vendo. Você tem que vibrar, você tem que ter o sentimento de alegria. As coisas vai mal, faz como o profeta falou com a sunamita, Eliseu. Vai e fala que tá tudo bem. Seu filho tá morto e tal, e
né? E você tá chorando por dentro, mas se te encontrar, diga que tá tudo bem. Vai com sentimento de alegria. Porque quanto mais sentimento de tristeza, de falta, quanto mais você tem, mais disso virá. Por isso que as pessoas falam assim, quanto mais eu oro, mais as coisas pioram. Claro, se você ora com o sentimento de não ter, aí que você não vai ter mesmo. Aí vai piorando, piora mesmo, piora. Você tem que orar como você já tivesse. Como você já tivesse, não, você já tem. Você quer alguma coisa, tá necessitando, tá morando de aluguel, não aguenta pagar mais aluguel, né? Tá orando para Deus te abrir as portas para você comprar uma casa, mas ora já tendo a casa. A casa já é sua. Agora você tem que ter essa casa na imaginação. Quantos cômodos, que cor é a casa, onde será a casa, tudo isso, né? Tudo isso você tem que ter em mente para que isso se materialize e você não fique muito apegado a essas coisas, não. Ora a Deus, só agradece, vai agradecendo, não murmura, né? E isso é usar a fé, isso é usar a confiança no Senhor Jesus Cristo. E a resposta de Deus virá, mas não no seu tempo. Porque Deus não é igual que nós, Deus não é homem, né? Os pensamentos, a Bíblia fala, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, né? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E talvez Deus tenha outros planos para você. Como eu estava lendo no jornal esses dias, um monge e um rapaz que estava estudando para ser padre, uma moça que estava estudando para ser freira, né? Se encontraram, se casaram, né? Largaram o celibato, né? Largaram o estudo para ser padre ou para ser freira, largaram e agora já se casaram já. Então às vezes as pessoas têm um plano, né? Como diz a Bíblia, a resposta vem de Deus. Então devemos esperar, devemos confiar no Senhor e deixar que o Espírito Santo nos guie. E as coisas que acontecem com a nossa vida é segundo o Espírito Santo permite. Tem coisas que nós queremos, mas Deus não quer para nós. Que Deus abençoe a todos. A resposta está dada, né? Dessa pergunta, se Deus nos responde ou não. É claro que Deus responde a todos. Nós temos que estar conectados com Ele todo momento, amém? E com fé, temos que usar a fé. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Se não é inscrito no nosso canal Silvano Ferreira Oficial, se inscreva. Que Deus abençoe a todos.